Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para live com a Leda Milazzo para a gente falar sobre doenças crônicas e o luto. A Leda me fez esse convite maravilhoso e estou aqui aguardando ela entrar para a gente já começar, tá bom? Enquanto isso, vocês vão comentando, deixa eu ver quem que tá aqui já. Aqui já estamos com o Daniel, o David, acabando de entrar. Sejam bem-vindos. Oi, Karen. O pessoal está entrando. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para começar. E a Leda entrar aqui também para eu compartilhar a tela. Karen, o sinal tá bom? Dá para ver e ouvir direitinho? Granzotti também acabou de entrar. Kelly Araújo. O Anderson, tudo bom, Anderson? Aqui na Turbonet. Não, beleza. Como que eu faço a solicitação? Ah, achei. Vamos colocar aqui. A Leida pra gente começar nosso bate-papo incrível aqui. Hum. Nossa, eu acho que eu achei que tava claro. Eu vou acender a luz ali pra clarear um pouquinho. Tá muito escuro, não tá? Eu não tô conseguindo te ver ainda, Leda, só te ouvindo. Tá, deixa eu só ligar a luz aqui, porque eu acho que foi. Tá bom. Ah, acho que melhorou. Tá me vendo? Não, tá carregando. Agora sim. Uva. Ah, tá. Aê! E ainda tá escurinho aqui? Que estranho. Mas tá Eu tinha dando pra ver testado antes, tava tranquilo. clarinho. Deixa eu ver que eu Se eu, tá na minha se eu cabeça aqui. voltar, se eu virar de. Ah, aqui, ó, deu uma melhorada, né? Sim, melhorou um pouquinho. Tava aqui dando as boas-vindas pro pessoal, falando um pouquinho sobre o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre doenças crônicas e luto. Uhum. Adorei o Muita, convite muito. que você me fez, Leda. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Você aceitar. Sempre estaremos juntas, né? Sim, Acho com que a certeza. gente agora estamos longe fisicamente, mas estaremos sempre presentes, sempre juntas por aqui, né? Com Nas certeza. redes sociais. É o que a gente pode agora, então a gente faz isso, Usando a né? tecnologia a nosso favor, né? Sim, com toda certeza. Bom, vamos começar? Ou a gente espera mais um pouquinho o pessoal entrar? O que que você Acho que, acha? acho que a gente pode ir dando início, nos apresentando, né? Falando um pouquinho da gente. A Andressa está aqui conosco, a Cláudia, a Karen. Muito bom, meninas, ver vocês aqui. O Anderson, Granzotti e o David. Glenda, oi Glenda, olha só, tem muita pessoal aqui, já um pessoal conhecido aqui, né? É, Pra gente já ir batendo um papo todo sobre mundo essas tá. doenças crônicas e o luto, né? Ontem eu estava conversando numa live ontem à noite sobre a comunicação, né? E quando tem a questão da doença crônica, a comunicação também é muito importante, né, Jordana? Com Porque certeza. logo no diagnóstico já vem um baque. E aí, só Uhum, para assim, quem ainda não tem, né, o entendimento total, o que que a gente considera? Eu acho que seria legal você comentar, né? O que que a gente uhum. considera como doença crônica? Dar alguns exemplos de tipos de doença crônica.
Tá. Quando a gente fala de doenças crônicas, né, muitas pessoas confundem com cuidados paliativos, né? Tem um pouquinho de Uhum. diferença. O que se trata da doença crônica? Quando a gente fala de crônico, aquilo que se cronifica é aquilo que vai intensificando e dificultando aí o organismo a se restabilizar e voltar ao que era antes, né? A gente tem aí as doenças agudas, como doenças que têm o tratamento e você consegue restabilizar o seu organismo. E as doenças crônicas se tratam de aquelas doenças que afetam de alguma forma o seu organismo e que você não consegue aí restabilizar como antes. Por exemplo, eu sou diabética tipo 1. É uma doença Uhum. autoimune, uma doença crônica. É uma doença que não tem cura. Mas, por mais que não tem cura, por mais que o organismo não consegue se restabilizar como antes, por exemplo, meu pâncreas não funciona como o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes, tem como sim ter qualidade de vida, tem como sim caminhar aí tranquilamente, né? Tanto que o meu trabalho é muito em cima dessa questão de ressignificação, de olhar para o diagnóstico não como um inimigo, né? Como Uhum. algo que está ali por algum significado, né? Porque as doenças aí, elas representam muito no campo emocional, né? Cada doença tem um significado, não é à toa que um tem diabetes, o outro tem asma, o outro tem câncer. As doenças vêm aí para falar para a gente. Então, quando a gente fala de doença crônica, é nesse sentido, de que não tem uma cura, né? Mas estou aqui para te falar que tem como sim você ter qualidade de vida. E às vezes isso assusta, né, Leda, quando a gente fala de, nossa, como que você trabalha com doença? Eu costumo brincar e falo assim, gente, eu amo as doenças, porque as doenças elas vêm para impedir com que a gente surte. E eu acho que a Leda tá aí? Deu uma travadinha aqui. Ou é só pra mim? Vocês estão conseguindo ouvir a Leda? Internet, pessoal? Ah, deixa eu pôr ela de volta aqui. Caiu. Oi, Ó, Leide, tudo bom? negócio Caiu? caindo de novo. Tava falando aqui sobre essa questão, né, da minha afeição por doenças e falando sobre porque as doenças, elas vêm como uma mensagem, ela vem aí para impedir com que a gente surte ou que a gente morra. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como você trabalha com doença? E trabalhar com doença, é trabalhar com saúde. Eu acredito que a gente tem muito semelhante aqui, né? Porque às vezes quando fala como você trabalha com morte, porque morte também é Uhum. vida, é os polos que a gente precisa olhar. Uhum. No caso de morte e vida, a gente nem fala como polo, porque a morte é a última etapa da vida, né? Então, a morte faz parte do nosso ciclo de vida. Então, a gente nem coloca como polo, né? A gente coloca como continuação mesmo, assim. A morte faz essa continuação, é a última etapa do ciclo de vida, né? Uhum. E eu acho que a gente pode até trazer esse olhar para o que você falou agora, porque se a gente olha para a doença como possibilidade da saúde, né, é a nossa chance, né, de Sim. olhe para a sua saúde, porque senão a consequência dela, a continuação ali, vai ser uma degradação dessa saúde que vai se tornar uma doença. Vai chegar o fim, né? Vai se tornar uma doença e se não olhar para essa doença, pode ser que se chegue ao fim mesmo. E aí a É. proposta é muito olhar para essa qualidade de vida, né? Mesmo com dores crônicas, mesmo com algum diagnóstico de doença crônica, é perceber que tem sim qualidade de vida. Hoje, há muito tempo atrás, tinha uma definição de saúde como ausência de doença. Hoje, a Uhum. Organização Mundial de Saúde já falam que para você ter saúde, não é você não ter doença, é você ter qualidade de vida mesmo com essa doença. Então, a gente precisa olhar para essa a vida desse sujeito, como que está a estrutura dela.
Uhum. E a qualidade de vida que engloba todas as esferas da pessoa, né? É o biopsicossocial e espiritual, não é só ter Uhum. qualidade de vida, fazer uma boa alimentação. Só De isso jeito não é nenhum. qualidade de vida, né? Então a gente tem que entender também o significado, né, de qualidade de vida, porque às vezes não, então para ter qualidade de vida você tem que só comer verdura, correr todos os dias, né? Sair muito, ter muitos amigos. Não, não é nesse, né? Porque senão a gente passa até para o exagero e que pode, inclusive, adoecer, Uhum, exatamente. né? Os exageros, né, quando eu falo de polos, é o, uma ponta aqui e a outra, né, totalmente o contrário. E Hum, aí, se a gente pensa que na roda da vida, é o quanto você está demandando energia para cada aspecto, né? A gente vai hum, perceber que tem algumas personalidades que têm mais tendências de adoecer do que outras. Você pediu aí para me dar um exemplo de doenças crônicas, eu acabei não dando, né? Mas, por exemplo, falei da diabetes. Tem a diabetes, tem as doenças respiratórias, asma é uma doença crônica, tem as doenças coronárias, né? Tem aí vários cardiopatas, câncer, tem as doenças neurodegenerativas. Então, são doenças que não tem como você voltar, como eu falei, com o que era antes, né? Que elas vão intensificando se você não cuida. Então, tem algumas personalidades que tendem a não olhar para si mais do que as outras. Por exemplo, a gente fala de uma personalidade aí tipo C. Personalidade tipo C são pessoas que elas tendem a com tudo que está à sua volta, né? E isso ela vai engolindo muito sapo, engolindo muita coisa e vai desenvolvendo aí câncer. E aí a gente vai olhando para essa qualidade de vida dessa pessoa, né? Ah, é porque não comeu direito, ah, porque comeu alimentos cancerígenos. Não, não só isso, né? Mas também, por quê? Porque ela não desenvolveu um emocional ali onde ela conseguia se impor, se colocar nas situações. Tava ali socialmente, ela é a mais querida, a que faz tudo, a que ama todo mundo. Socialmente tá ok. Mas e o outro viés? O outro viés do emocional de se colocar? uhum. Porque assim, até o próprio câncer, ele é multifatorial, né? Não é um fator só, Sim. né? É o fator ambiental, o que você ingere. Então, tem várias coisas, o que você entra em contato ali, né? Então, isso... claro, as nossas emoções, né? O que a gente sente, como é que a gente se cuida emocionalmente também. Uhum. Então, isso é muito importante. E aí, quando a gente fala, né, da doença crônica, a gente dá um diagnóstico. Olha, você tem isso. Você tem, sei lá, uma cardiopatia. É, vou até usar uma que eu acredito que sim seja. Eu tenho comunicação interatrial, né? Ou então o FOP, que chama, né? Só que não passa o fluxo de um lado para o outro do sangue. Existe a comunicação, mas não passa o fluxo do sangue. Eu preciso acompanhar isso, né? Então, para que isso é crônico, não vai fechar, né? Até Uhum. foi na época quando descobriu tentou colocar a prótese, mas ela não passou. E então eu não tenho a prótese, mas eu tenho que fazer um acompanhamento, né? Eu preciso ir ao médico, ao meu cardiologista e acompanhar isso, especialmente por causa do AVC, né? Então, Uhum. só descobriu isso por causa do AVC, que aí foram investigar. Então, quando eu descobri que eu tinha isso, para mim foi um choque muito grande. Eu falei, como assim? Né? Eu tinha estudado na faculdade, né, ali comunicação interatrial e eu nem imaginava que eu tinha. E ok, eu tenho qualidade de vida, mas eu preciso do acompanhamento. Ponto. Uhum.
Se a gente faz o que tem que ser feito, igual no seu caso, né? A gente sempre vê você medindo a glicemia, usando a insulina. Então, você cuida. Então, a gente pode ter qualidade de vida se a gente cuidar, né? Sim. Acho que o termo crônico, ele assusta as pessoas, né? Ela, nossa, como assim? Eu vou morrer, né? Muitos Porque é o para interpretam, sempre, né? sim, interpretam esse diagnóstico de doenças crônicas como um Uma laudo notícia de de morte. morte, né? Você vai morrer. Então, assim, morrer todo mundo vai, né? Agora, a forma com que você vai viver até a sua morte, que tem que mudar, né? Se você teve ali um infarto, por exemplo, significa que até ali tinha alguma coisa não congruente. Não só Uhum. emocionalmente, mas também de hábitos. Diabetes tipo 2, né? Não falo nem tanto da 1, porque a 1 é autoimune e ainda não tem ali estudos que comprovem o motivo, ele simplesmente surge. Mas a tipo 2 vem muito de hábitos. Desenvolveu a tipo 2, a diabetes tipo 2, peraí, o que que eu estou fazendo ali de errado, o que que eu preciso mudar ali na minha rotina? Então gera um impacto, né? E aí a pessoa às vezes revolta, ela nega, não, isso não está acontecendo comigo. E aí tudo isso vai protelando o seu cuidado, protelando e dificultando até você ter uma qualidade de vida, uma organização ali adequada para o seu estilo. Eu vou E é, lembrando, Leda, ah, tô lembrando aqui quando eu recebi o diagnóstico, né, que eu passei uhum. todas as fases do luto e no primeiro momento eu neguei super, né? Isso não tá acontecendo comigo, isso logo vai passar, meu pâncreas vai voltar a funcionar. E aí, quando eu ainda estava internada, olha o tanto que a questão da qualificação profissional, isso faz toda a diferença para dar a notícia, né? Eu ainda não sabia nem o que era diabetes, para começar. E aí, eu recém-informada do meu diagnóstico, eu lembro como se fosse ontem, minha irmã no quarto comigo, e aí passou uma enfermeira, virou, parece que eu já estava falada ali nos corredores dos hospitais, né? E falou: Ah, você que é a menina da diabetes? Aí eu fui e falei: Sim. Ela vai comer. E aí eu olhei assim, só que eu ainda estava nesse processo de assimilação, só que a reação da minha irmã já foi assim, de muita raiva com essa mulher. Então, assim, olha como foi falado, né? E dependendo da pessoa, como que ela iria assimilar isso? Não vou poder comer doce nunca mais, né? Então, minha vida acabou, não vou poder comer mais nada. Você tinha quantos anos? 18. Uhum. E quando é para uma criança, né? Essa notícia, a criança que ama brigadeiro. Eu sou uma Uhum. criança que ama brigadeiro, né? Eu tenho todas as chances é, hereditárias de ter. Mas aí o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha chance emocional e da minha chance ambiental. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, Uhum. É né? o Eu tenho que cuidar equilíbrio, da né? minha cabeça. Uhum. Então, essa forma de chegar e falar é agressiva, né? Sim. É uma forma agressiva. E sem contar que você não é mais a Jordana, você é a menina da Com diabetes, diabetes. né? Os Então, rótulos, né, que recebem. é, nós não somos uma doença, nós temos uma doença, Exatamente. né? E essa doença, a gente falando de doença crônica, vai ser para sempre? Vai, mas a gente pode ter qualidade de vida ainda assim, Uhum. né? E quando a gente fala também dessa questão da comunicação, né? Às vezes, quando você vai em algum lugar, eu eu fui aprender muita coisa com você. Eu tinha coisas que eu não sabia, a questão do carboidrato, né? Eu achava que não podia comer doces de jeito nenhum, né? Então, para mim o doce era o Uhum. vilão de toda a história. Então, eu aprendi muito com você em relação à questão da diabetes. E a pessoa que não sabe nada e chega e fica, olha, não come doce não, não come doce não, não come doce não, não come doce não, e fica martelando aquilo na cabeça, né? Uhum. Isso também traz um sofrimento, uma dor
e um luto para a pessoa, Uhum. né? Desencadeia aí ajuda talvez até a complicar o processo de Exato. elaboração da notícia, Uhum. né? E é Então um isso ponto pode muito até importante. complicar. Ponto muito importante para a gente frisar aqui quanto ao papel da família, né? Às vezes a família está bem intencionada ali, com várias receitas de chás, de você não pode comer doce, doce diet, às vezes a doce diet é pior do que o normal. E aí eu friso aqui, chamo a atenção para essas famílias de que para se informarem, né? Porque às vezes não pode comer doce, não, aí oferece, eu esqueci, você não pode. Gente, isso mata qualquer um. Oferece um brigadeiro, esqueci, você não pode. E Aí aí, te oferece uma pizza. e aí, e aí a pessoa às vezes fica doída por, nossa, né? Não tá me olhando diferente, tem um olhar ali muito estigmatizado. E ao invés de você ajudar, isso vai causar revolta na pessoa e ela vai querer fazer tudo de qualquer jeito, né? No meu processo de aceitação, de elaboração desse luto, tinha momentos que eu não queria comer doce, só que eu comia doce só para mostrar para minha família que eu podia comer doce. Então, assim, para quê, né? Então, tem momentos, tem comportamentos que a gente, nesse processo de elaboração, a gente faz querendo ensinar, educar o pessoal ali, porque pode sim, quem tem diabetes, pode comer doce, fazendo a contagem de carboidrato, aplicando insulina corretamente, né, de acordo com a prescrição médica. Então, você tem uma vida normal. A diferença é que enquanto o seu pâncreas, que você não tem diabetes, funciona e joga ali insulina para o seu organismo para quebrar o açúcar, eu tenho que aplicar a minha insulina, né? Eu tenho meu cérebro é o meu pâncreas. Então a diferença é essa, só que aí as pessoas não conseguem entender muitos, né? E foi um dos meus movimentos, né, trazendo aqui para a psicologia, para as minhas redes sociais, para essa psicoeducação, porque senão as famílias atrapalham mais ainda esse processo de elaboração. Dificulta, né? E aí vem muito a questão, assim, que você até estava comentando das fases, né? Eu gosto de chamar de momentos, porque essa palavra fase dá uma sensação de continuidade. Então, eu prefiro usar a palavra momentos. Uhum. O momento da raiva, ele vai aparecer numa situação dessa, né? Então, mesmo que eu já tenha estado no processo ali de aceitação, olha, realmente, eu preciso me cuidar, eu preciso contar os carboidratos, eu preciso ler rótulo de toda a comidinha, de todo o suco que eu vou tomar, para saber a questão dos carboidratos, mas eu preciso é, é, eu me perdi, sabia? Eu preciso me. Ah, Para essa questão das fases que você estava falando, né, que se chama de momentos, é. e o Ai, quanto a família prejudica. é. E aí, se a família, ou os amigos, às vezes até amigo, né? Que sabe ali, chega falando de um monte de coisa. Olha, não come doce, não faz isso, não faz aquilo. E esquece, igual alguém comentou aqui, né? Batata, arroz, pizza, macarrão, mandioca, farinha, né? Esse pode, o Isso doce não pode. não pode, né? Então, assim, só que uma coisa eu acho que é muito importante a gente falar, Jordana, deixar bem claro, né? Aqui a gente não está falando, olha, você que tem diabetes, ou você falar para o seu paciente que tem diabetes que ele pode comer doce. Não. Você vai Hum, falar para ele ir no endócrino, ir no nutricionista, né? Em todos os profissionais, para que o profissional da área dê o a alimentação, o cardápio, né? Dê todas as sim, instruções, né? exatamente. Aqui a gente vai cuidar do emocional, né? Quando a Dessa gente parte emocional e trabalha, comportamental. quando a gente trabalha com a psicologia da saúde, que é propriamente essa questão toda de doenças crônicas, dentro de consultório, o que que a gente vai fazer? Essa psicoeducação, às vezes, no primeiro momento, porque nós psicólogos, a gente tem que visar a qualidade de vida desse paciente. Só Uhum. que não tem como trabalhar sozinho. Então você vai ali fazer essa psicoeducação, falar que a pessoa ela
pode comer, tem ali que diabetes não limita a forma dela, o alimento que ela vai comer, mas ali precisa de algumas adaptações e que essas adaptações é necessário outros profissionais ali da competência para contribuir com ela. Então, às vezes o paciente chega ali totalmente fechado de que, nossa, eu vou viver com essa dor, eu vou viver com essa doença, eu não posso fazer mais nada, minha vida acabou. Então, você vai ter um momento ali de acolher e de acalmar o coração desse paciente, porque a gente chega mesmo desestruturados, e para que ele elabore isso da melhor forma e procura, sim, uma equipe multidisciplinar. O trabalho da equipe multidisciplinar é, assim, é de grande importância, faz toda a diferença. Fundamental, né? Fundamental. E importante também a gente trazer o familiar, né, para essa psicoeducação também, né? Eu acho que o Uhum, familiar da pessoa que tem diabetes, né, como é o meu caso, eu não sabia de um monte de coisas. Então é importante a gente ampliar isso para que esse luto seja elaborado da forma mais saudável possível, né? Um uhum, luto de ter uma condição ali agora de saúde, vamos dizer, um pouco desfavorável, né? Porque realmente não é favorável. E essa família precisa entender esse processo também, né? De como comunicar, né? Igual a gente estava falando que não adianta ficar falando, não come isso, não come aquilo, né? Então, uhum, toda a família é importante. A gente às vezes vê muito na questão oncológica, muitas vezes o paciente é que acaba dando suporte pro pro familiar. familiar. Uhum. Porque o paciente, ele tem ali um acompanhamento de vários profissionais, mas o familiar não. E aí quem vai dar esse suporte vai ser o paciente para o familiar. E não é só com paciente oncológico, eu vejo isso, é muito comum. Eu até publiquei no Dia das Mães um relato da minha mãe, como que foi para ela receber o meu diagnóstico e tudo mais. E até no momento que eu comecei a postar muitas coisas sobre diabetes, eu percebia, e tipo, tinha aí 7 anos, e eu percebi que para ela foi muito difícil ter que lidar com isso, dependendo aí da idade, ou até no casamento, tem uma culpa muito grande. Quando são os pais, né? Nossa, o que que eu fiz de errado? O que que eu não deveria dar para o meu filho? Ou o que que eu dei para o meu filho que fez com que desencadeasse isso? Às vezes o casal, né? Nossa, será que eu fiz algum alimento? Eu trouxe aqui para casa alguma coisa, algum costume que fez ele desencadear isso? Então tem um processo de culpa muito grande dessa família e às vezes ela fica ali tentando uma compensação, só que é uma compensação em vão. É entender que você está num processo também de luto, também de perdas, de sofrimento, né? E que vocês juntos, vocês vão construir uma nova dinâmica familiar, uma nova estrutura. Por exemplo, lá na minha casa, na casa dos meus pais, quando eu recebi, a alimentação mudou totalmente para todo mundo, né? Não tinha mais açúcar na casa, né? Não tinha mais vários carboidratos numa refeição só. Tinha mais salada, tinha mais legumes. Então, é juntos, é pensar que vocês vão construir algo e que não dá para compensar, ou não dá para quando é criança, principalmente, o pai coloca ali dentro de uma bolha. Eu faço tudo para o meu filho, eu meço a glicemia. A gente está colocando muita glicemia que faz muita parte da minha realidade, né? Mas colocando aí no seu contexto também de doenças crônicas, meço a glicemia do meu filho, eu aplico insulina do meu filho. A criança ali com 7 anos, ela já tem capacidade de medir a própria glicemia, de aplicar a sua insulina, mas o pai está ali. E aí a criança entra num processo de chantagem. Então, ela força ali uma hipoglicemia para passar mal e ganhar o que quer. Então, isso é muito perigoso. É ter o equilíbrio mesmo. É. E a questão da culpa que você trouxe, né, é um processo inicialmente extremamente natural no luto. Sentir culpado ali
por qualquer tipo de luto é natural. Ah, eu poderia. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se, né? Fica aquele tanto de si, Se da vida. se. E às vezes não poderia ter feito nada de diferente. Mesmo se tivesse sido feito diferente, talvez ia ter o mesmo diagnóstico, né? Em Uhum. relação à alimentação, ambiente, a essas coisas assim. Porque ninguém está fazendo, né? Um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, quem quer que seja, não faz com a intenção de prejudicar. Eu não dou um brigadeiro para o meu filho pensando assim, nossa, come brigadeiro para você ficar com diabetes. Não, de jeito nenhum, né? Ou então come muito alimento que cancerígeno. Uhum. Vai lá, muito churrasco todo dia, né? Pela questão da fumaça ali, que a gente sabe que é cancerígena. A gente não faz isso para querer a doença do outro. Não. É porque, vamos supor, a pessoa gosta muito do churrasco, o brigadeiro adoça, né? Ali o momentinho de que todo mundo. São raras as pessoas que não gostam de um brigadeiro. Uhum. E tá tudo bem. E não é problema isso. Mas não é trazer isso como culpa. A gente Principalmente. pode sim usar talvez até a palavra responsabilidade. Sim, a gente tem uma parcela de responsabilidade. A outra pessoa também tem, todo mundo tem. É um conjunto, né? Usando muito a questão, né, da sistêmica aí que você usa. Não é uma peça que funciona sozinha. São várias peças ali na família funcionando junto. Uhum. E se uma trava, as outras também vão travar, né? Exatamente. E ainda mais nessa cultura, você falando de alimentação, né? Na nossa cultura, onde a alimentação ela entra como uma expressão muito afetiva. Então, para me Uhum. mostrar que eu amo, eu dou aquela comida, eu faço aquela comida. Então, ou o inverso, né? Para me mostrar que eu amo aquela pessoa que fez a comida, eu repito mais vezes. Então, tem todo um processo afetivo com a comida que precisa ser ressignificado também nesse processo de elaboração do diagnóstico. Porque não é só com a comida que a gente pode demonstrar afeto, né? É construir Uhum. novas ferramentas, né? Um momento de bate-papo, um momento de assistir um filme juntos. Tem diversas formas que dá sim para ser construído. E muitas vezes a gente fala assim: ai, tem um aniversário, eu não sei o que que eu dou. Ai, eu vou comprar um chocolate. Eu vou na loja tal, né? Então, assim, Uhum, o chocolate acaba sendo ali uma forma de carinho, né? Então, às vezes, uhum, é o carinho que a pessoa, né, estabelece. Aqui, nós, no Brasil, temos muito mais a cultura de Páscoa. Lá é muito mais pintar, fazer uma coisa nesse sentido do que comer chocolate, igual a gente come. uhum. Olha, teve um ano que, contando assim a quantidade de ovo de Páscoa que ganhou um dos meus filhos, foram 7, só para um. 7. 7 ovos de Páscoa. Olha só. Que faz com tanto de ovo desse? Eu congelava, eu quebrava, congelava e depois ia tirando aos poucos quando ia fazer uma sobremesa, quando ia fazer alguma coisa assim. Porque se deixar, a criança come mesmo. E a gente adulto também come, não é só a criança, né? Uhum. A gente come, tá ali a amostra, a gente vai comer. Então eu já congelava, punha no papel alumínio, que aí ninguém via quando abria o congelador, Que né? era? Então, não via o que que era, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, para não ficar esse estímulo também. Porque o estímulo ficar na frente da gente o tempo todo, a gente vai querer ir, Uhum. né? Então, é uma situação que a gente precisa ter esse cuidado. Uhum. E às vezes a família, pensando aqui nessa questão familiar, a família ela tem uma ansiedade para que esse paciente ele se recupere rápido ou se ele lide de uma forma melhor com a doença, que ele se cuide de uma forma mais tranquila, mais assertiva, muito rápido.
né? E é importante você ter em mente de que você que é familiar tem o seu processo e a pessoa também. Não é simples receber um diagnóstico, é muito impactante. Então, aí pode levar meses ou até anos para ele começar a fazer algo diferente para a vida dele. Então, não adianta você ficar pressionando ou ficar com aí várias dicas para ele, né? Claro que você pode, né? À medida com que ele te dê essa abertura, mas é respeitar o momento dele também de assimilação. Porque a elaboração do luto, né? Cada um tem o seu tempo, né? Igual a gente recebe muito pergunta, quanto tempo dura o luto? O Uhum. tempo que for necessário, Uhum. né? O tempo que a pessoa der conta de elaborar o seu Sim. luto. Não adianta eu falar, olha, ó, Jordana, você só pode sentir essa dor do luto aí, esse desconforto durante uma semana, um mês, um ano. Até processar aquilo, às Uhum. vezes leva muito tempo. É claro que a gente tem que olhar não só para o tempo, mas como estão as reações, como está o comportamento, como é que essa pessoa está vivendo ali para além, né, da notícia da doença. Sim, Então, não é só uma coisa que a gente vai olhar, são várias coisas. Mas a exatamente. gente precisa ter essa visão, né, que cada um tem o seu tempo. Eu, por exemplo, eu desde o início do meu diagnóstico, eu sempre cuidei. Fazia as medições, aplicava insulina, sempre conforme tinha que seguir. Só que isso não significava que eu estava totalmente bem, que eu estava bem com o diagnóstico, que já tinha elaborado. O fato de estar cuidando não anula o fato de eu estar sofrendo com aquilo e com raiva e com humor rebaixado, né? E aí eu fui encontrando ali formas, através da minha vivência, dos meus familiares, do meu marido na época namorado, e de como que eu podia lidar com isso, né? Até pouco tempo, inclusive, antes de eu jogar ali nas redes sociais e já ajudar os outros, né? Porque a partir do momento que eu ajudo o outro, eu preciso me ajudar. Então, eu precisei todo esse processo de elaboração, de ressignificação, para mim que eu pudesse vir aqui e ajudar vocês através das minhas redes. Então, a raiva que eu sentia, por exemplo, eu descontava na corrida. Quanto mais raiva que eu tinha, eu corria, corria, corria e chorava. Eu lembro como se fosse ontem, que aí as pessoas às vezes têm um olhar, como eu falei no início, né, de estigma para você, de que, nossa, coitadinha, te olha como uma doente, sendo que você tá ali bem, não está sentindo coisa nenhuma, e aí fica, olha, essa coitadinha que lá me matava. Então foi muito mais difícil para mim lidar com o outro do que propriamente com os meus cuidados, com a minha rotina. Então o olhar do outro ele pesa muito. Os comentários desnecessários pesam demais. Então é tomar muito cuidado, né? E também é elaborar isso para você, porque, por exemplo, eu com Libre aqui. Para mim colocar isso aqui no braço é hoje as propagandas já falam para que que serve, né? Teve um senhorzinho, quando eu comecei a usar, eu já estava ok com o meu diagnóstico para falar para as pessoas. Porque eu demorei um tempo para entender que esse olhar é falta de informação e ignorância delas. E não por minha causa mesmo, né? Então, tinha brincadeiras, um senhorzinho me parou na fila e perguntou assim: Isso aí é um GPS para você não se perder? Então, tem comentários e brincadeiras assim que hoje, depois de elaborado, fica engraçado. Eu conto rindo, a gente vai brincando e tudo mais. Outras brincadeiras de que, o seu marido pôs um GPS aí para você não fugir. Então, isso fica leve depois que você elabora, né? Mas É, mas no é, começo não, né? no começo é muito pesado. E tá tudo bem ser pesado porque é muito novo. Tudo que é novo a gente assusta. A gente fantasia, né? E o olhar e o que as pessoas falavam, porque fala de diabetes, fala de amputação de membros, fala de não poder comer doce, fala só de coisa ruim. E Cegueira. isso de cegueira, de rins, e isso me afastava. Eu ficava com medo, me fechava
E eu não me informava, porque eu tinha medo do que eu ia ver. Então, quando eu comecei a elaborar isso, eu comecei a ter contato, né? Às vezes tem muitas pessoas que compartilham também as vidas com a diabetes. E eu falei, opa, não é bem assim. Olha o quanto de pessoas são como eu, né? E a questão do grupo dá muita força, né? É incrível o quanto o sentimento de grupo ali, de estarem juntos, compartilhando a mesma história, impulsiona a gente. E, Fortalece, né? sim. Então eu comecei a falar assim, opa, não é bem assim, não tem nada a ver. Tem possibilidade, mas se eu não cuidar, e olha como que eu me cuido. Então, quando você se informa, às vezes o primeiro impacto é tem medo, né? Nossa, eu não vou informar, não, porque olha as coisas que eu já estou escutando. Eu vou escutar só minha sentença de morte ali agora. Mas não, a informação ela liberta também. É igual quando a gente vai pesquisar é, algum laudo de exame. A gente coloca onde? No Doutor Google, né? É o senso comum. E aí a gente vê lá, nossa, isso pode ser um câncer, isso pode ser uma fase terminal, isso pode ser não sei o quê. Problema não. Não, né? Vamos em fonte segura, informar, né? A informação. Eu lembro que você usou uma palavra uma vez, a informação de qualidade, e eu não lembro qual que era a palavra, mas você trouxe essa questão, né? Eu acho que a gente tem que ter qualidade na informação, ser informação científica, né? Baseada no que realmente é. E não no, olha, eu ouvi dizer que se você fizer a casca da árvore tal com uma gota de xixi do macaco, você vai curar a diabetes. Leda, E tem gente que eu, vai lá e faz isso. eu cheguei a tomar, porque assim, muito. Xixi de macaco? Tá me ouvindo? Aí. No inicinho era assim, família me dando enxurrada de chá, chá de quiabo, chá de não sei das quantas, chá de goiaba. E eu muito irritada e toda fechada, né? Se alguém falasse de diabetes pra mim, levava patada. Que eu tava lá toda trancada pra não ter contato com isso. E aí, de tanto minha mãe falar, de falar, de falar, ela levou chá de bile de vaca, porque dizia que curava diabetes. Eu tomei esse trem ruim. E assim, é cada chá que aí as pessoas vão te pressionando e vão falando vai ser curado, vai ser curado. Então, assim, é tomar cuidado. Primeira coisa, não oferece chá pra ninguém, não. Tá? Você oferece um chá de camomila se você quiser que a pessoa acalme só. E assim, até fazendo um link com o que a gente está vivendo, né? Tem alimentos que sim têm determinadas propriedades. Quem pode te contar isso? O nutricionista, né? Essa semana eu ouvindo na Band News ali, uma nutricionista justamente falando sobre essa questão da alimentação no momento do corona. Gente, não tem alimento, não tem estudo nenhum de nenhum alimento que previne ou que cure ou qualquer outra coisa. A gente tem que saber isso de uma fonte segura, porque senão vai inventar um monte de coisa, né? E às vezes, ao invés de ajudar, pode, aliás, pode não servir para nada, mas pode atrapalhar, né? Pode. Uhum. Igual o chá Porque de hibisco, né? É muito falado que o chá de hibisco emagrece, seca, e realmente você tem um resultado considerável. Mas se você tomar muito, causa infertilidade. Então, é tomar muito cuidado com aquilo que você escuta. Tem um é, profissional ali sempre. e assim, e procurar o profissional adequado para cada informação, Claro, aham. né? Então não adianta eu querer ir no psicólogo para ele me passar um remédio. E não adianta eu querer ir no nutricionista para ele cuidar da minha saúde emocional, da minha saúde Uhum. mental. Não, quem faz isso é o psicólogo. Quem passa um cardápio, quem passa a restrição ali é o nutricionista. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Até a própria medicação, ela pode atrapalhar. Porque tem Sim. medicação com açúcar, eu tenho intolerância à lactose.
Então, tem remédio que eu não posso usar, porque ele tem a lactose ali. Então, eu não posso tomar determinadas medicações. Então, se a Uhum. gente não vai no profissional adequado, ou se, olha, eu tenho esse remedinho aqui, toma, vai fazer bem para você, tá tudo errado. Eu corro o risco de piorar tudo. Sim. E cada um entender o seu funcionamento, cada um no seu quadrado, né? E o que acontece muito, uma amiga toma um anticoncepcional e passa para outra, porque funcionou para ela. E cada um tem sua individualidade, né? A gente estava falando no início da roda da vida, cada um tem suas áreas, suas perspectivas, a forma de demandar energia para cada situação. Então é respeitar, né, a individualidade de cada um. É extremamente importante, porque quem vai poder fazer essa avaliação é o profissional que conhece, né? O profissional que sabe, olha, que tipo de exame eu tenho que pedir, que tipo de pergunta eu tenho que fazer, porque tem gente que nem faz a pergunta, né? Por Uhum. exemplo, você chega num pronto-socorro, numa emergência, você é diabética, a pessoa vai lá e te dá um soro glicosado. Nossa, Deus me livre. Então, se não te perguntar o médico, a enfermeira, né? Porque geralmente o médico pergunta ao técnico, geralmente é o técnico de enfermagem que vai lá aplicar. Se os dois não perguntarem, corre o risco de fazer uma hiperglicemia. E Às isso, vezes até a óbito, né? Chegar a óbito. uhum, assim, a pessoa pode morrer mesmo, né? Uhum. Vamos falar as claras, morrer, né? Então a gente tem que ter cuidado. A gente não está falando isso, né, Jordana, para assustar as pessoas e nem pro psicólogo que está aqui ouvindo a gente falar assim, nossa, mas esse trem está muito complicado. Não, é só para alertar, para ter os cuidados necessários, as informações necessárias. Quer entender? Pega um artigo científico, né? Procura um profissional que entende do assunto. Não adianta eu procurar um, um cardiologista para cuidar da minha glicemia, para cuidar Uhum. da minha diabetes. Não adianta você ir na ginecologista e ela te passar um antidepressivo, que acontece a rodo. Neurologista, ginecologista, o clínico geral, sai tacando um monte de ansiolítico, antidepressivo, remédio para dormir, não sei mais o que. Gente, quem passa Uhum. isso é o psiquiatra. Ponto e ponto, Única e né? E pronto. exclusivamente. O Uhum. doutor Pedro nos agradece, né? Com essa informação. Então, eu acho que é tão importante, né, a gente levar essa informação. E é isso que a gente pretende, né, fazendo lives, é levar informação baseada em estudo, não é baseado no achismo ou no que o amigo do primo do colega de não sei quem que me falou. Não, Uhum. a gente está aqui, está descontraído, batendo papo, tudo, mas é baseado numa ciência, né? Baseado em estudo. Não é uma coisa de oba-oba que eu li na revista, ai, sei lá, na Caras. Não estou falando mal da Uhum. revista, mas eu tenho, não é uma revista com cunho científico, né? Exatamente. Então, a gente precisa buscar essa informação no lugar certo, Uhum. porque senão o negócio não vai funcionar, pode piorar, Uhum. E quando a né? gente fala desse processo de toda que a gente está conversando aqui hoje, Leda, de elaboração, de ressignificação, é, é ter essa consciência, né, de quando a gente fala de morte, a gente está falando de vida, quando a gente está falando de doença, através da doença a gente olha para a saúde. Então, é você fazer as pazes, né? Você que está ouvindo a gente, que tem algum diagnóstico e às vezes não assimilou ainda, né? Respeitar o seu Tá momento de travando. assimilação. Tá travando? Tá.
Preciso escrever mais, tá travando muito. Acho É que que é eu a não rede, não? escutei nada. Hã? Vamos ver se voltou. Voltou? Leda? Voltei. Pô, no finalzinho, né? Gente, já Só tá pra quase gente fechando. finalizar uns 5 minutinhos. A gente vai fazer a Ixi, eu não finalização. tô te ouvindo. Leda? Oi? E não cara alegre e feliz, né? Aí, ó. Travando aqui. O seu tá travando, não tá conseguindo te entender. Pronto. Tenta sair, eu te chamo de novo pra gente fechar. Vamos aguardar que a Leda entrar, acho que pra gente. Enquanto isso, vai interagindo com vocês. Vanessa tá aqui conosco. A Maísa falando sobre a questão das receitas caseiras. Carolina, Priscila, Josi, Josimar, a Bruna, a Karine, a Rita, o Fred, Lorena. A minha tá normal, né, Maísa? Tá, vamos aguardar aqui a Leda, que eu tava falando aqui em relação a esse olhar, né? Às vezes as pessoas têm muito como um tabu, e quando a gente fala sobre morte, a gente está falando sim de viver com qualidade. Quando eu falo sobre doença, aí agora tá dando, deu certo. E eu conferi, a internet está funcionando. Mas tem muita gente usando, né, a internet e coisas que não Fica acontecia pesado, né? normalmente, fica muito pesado. Eu É. estava aqui falando com o pessoal, Leda, retomando um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje, e tem muito a ideia de que quando você está olhando para a doença, você está olhando para a saúde. Não ter essa ideia de que agora tudo acabou, de que agora meu filho, meu marido, meu parente ali não vai ser feliz. E felicidade é tão subjetivo, né? Que a gente pode pegar e falar assim, o que que é felicidade? Felicidade é não ter doença nenhuma? Para mim, felicidade é ter qualidade de vida. É você ter ali um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico, né, biológico, espiritual também. E aí é você mudar muito essas lentes. Quando você muda a sua forma de olhar para a doença e você entende que agora é uma meio que uma forma obrigada de você ter saúde, né? Porque eu acredito assim, quando eu estava fazendo minhas reflexões, eu acredito que eu não cuidaria tão bem da minha saúde se eu não tivesse diabetes. E ela me proporciona saúde. Parece contraditório, mas não é. A diabetes me proporciona saúde e me proporciona ter qualidade de vida para eu ser feliz. Então, é Igual vocês a gente está mudarem essa vivendo lente. agora, na pandemia. Se a gente for olhar só para a coisa ruim da pandemia, a gente vai enlouquecer. Vamos ver o que que a gente pode, dentro da nossa individualidade ali, fazer de diferente, né? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com doença. Quantos restaurantes nunca pensaram que iria entregar comida? Você olha, quase todos estão entregando, Uhum. né? E os que não estão fecharam, tiveram que fechar. Eu particularmente tinha uma resistência para atendimento online. Eu falava assim, não, deixa eu levar mais um tempo no presencial, vou pro presencial, não vou pro online não, não vou pro... Pronto, fui obrigada e tô adorando e tá tudo bem, né? Uhum. Então, se a gente olha
para doença ali, para o diabetes, para qualquer que seja. É Pro claro que obstáculo, uma né? doença que tem uma gravidade maior vai ter uma situação um pouco diferente. Mas mesmo assim, olha, o que eu posso fazer diante disso, né? Autorresponsabilização. É, tem um, um perfil que eu gosto muito, que é a paliativas. Com certeza que é paliativas. É uma pessoa com câncer e que divide a vida dela. Você não vê ela de cara feia. Você não vê. Ela tá sorrindo. Todo mundo consegue fazer isso? Não. Ela deu conta. Uhum. Isso significa que se uma pessoa der conta, é Uhum. possível que as outras também consigam. E não significa que a gente vai estar pleno sempre, tá? Tem Também alguns não. momentos, claro que diminuiu a frequência, né, do meu, da época do meu diagnóstico para hoje. Mas tem algum momento que eu me pego, às vezes, assim, pensando, poxa, diabetes, né? Vai ter oscilações de, sim, de humor. E que você trabalhe para que passe essas oscilações, que você tenha ali. é, Mais tranquilidade na maior proporção do tempo do que tristeza, do que humor rebaixado. Mas quando chegar também acolher, né? Acolher a tristeza, acolher o humor. Eu quero mais ficar mais quietinha. E Sim, tudo bem. Porque se a não gente se finge que punir, tá né? tudo bem, isso vai ficando lá dentro e vai aumentando. Vai. A dor vai Uhum, aumentando. Então a gente tem que colocar isso de uma forma para fora, né? Então, exatamente. acolhe a tristeza, acolhe a dor, acolhe o medo, acolhe a coragem, né? Tudo que bate na nossa porta, a gente precisa acolher e ver o que que a gente pode tirar de aprendizado, de proveito daquilo, e que se a gente, por exemplo, ficar feliz demais o tempo todo, isso também, Tá alguma coisa aí estranho. não tá em harmonia, né? Uhum, Tem alguma coisa que não tá muito bem. E eu ficar triste o tempo todo também não os tem alguma coisa aí que extremos. não tá legal. Então é olhar para essas coisas, né? E que o emocional, ele é fundamental para a nossa saúde física, Uhum, né? A questão da inteligência emocional, tanto se fala da inteligência emocional, e é isso, é olhar mesmo para nossas emoções. Se a gente uhum. fosse fazer um resumo, bem resumido, assim, num senso, mais para um senso comum, o que que seria a inteligência emocional? É a gente olhar e cuidar das nossas emoções, Uhum. não é? Já é comprovado cientificamente a forma com que você está, o seu humor, a sua emoção está, ela afeta biologicamente, quimicamente no seu organismo. Então, a psicoterapia, ela te proporciona justamente isso. Você conseguir olhar, você conseguir dar nome, entender que sentimento é esse e o significado desse sentimento. E aí, a partir do momento que você vai entendendo o seu funcionamento, você consegue aí fazer escolhas muito mais assertivas, muito mais leves. Então, isso Hum. aí é inteligência emocional também. Bom, acho que a gente precisa se despedir porque vai cair. Vai Mas, cair. falta um minutinho ali. Acho que fica como É, mensagem isso, né, Leda? Qualidade de vida. é olhar para a vida. Quando se fala de doença, quando se fala de morte, a gente está falando assim, é um alerta, ó, luzinha piscando. Olha para sua vida, né? Cuida Viva. de você, aproveite. É claro que viver não é o tempo todo alegria, viver também inclui tristeza, né? Viver inclui outros momentos, mas se a gente olha para isso, o luto ali, porque não passar pelo luto, eu acho que é meio impossível, mas esse luto fica fácil de ser elaborado de forma saudável, né? Porque eu Gratidão, sou forte, Jordana, foi né? muito bom, Foi né? Vamos ótimo, fazer Leda. mais depois, Vamos. aí você vem para o meu perfil e a gente faz outra. Combinado. Obrigada pelo convite. Foi ótimo compartilhar aqui com você. Um beijo grande, pessoal. Quero Beijo. agradecer vocês, né, nesse horário de almoço. A gente falando de diabetes e de certo o povo lá comendo uma sobremesa, né? E E ok, tá tudo bem. tudo Só não bem. podia comer arroz, batata, macarrão, tudo junto e misturado, E né? Mas equilíbrio. aí a Viva com nutricionista equilíbrio. vai falar isso. Oi, Jordana?
Viva com equilíbrio. Chamando o Uhum. pessoal para esse equilíbrio.